Então, paciente AF, 80 anos, do sexo feminino, interna em pós-operatório tardio de confecção de gastrostomia, apresentando dor no local da ferida operatória, hiperemia, extravasamento de dieta, ali pela gastrostomia, secreção purulenta e febre. Então, ela fez o procedimento, a realização da gastrostomia, foi de alta e voltou com esses sintomas. Então, devido às múltiplas passagens prévias dessa paciente em serviços de saúde e uso prévio de antimicrobianos, né, anteriormente, foi verificado em culturas de vigilância epidemiológica recente dessa paciente, que ela é colonizada por ISBL, né, que é um mecanismo de resistência, que são as beta-lactamases de espectro estendido. Então, como farmacêutico, qual a sua sugestão ao médico quanto à coleta de culturas, nesse caso, quanto à realização de exames de imagem, reabordagem cirúrgica e tratamento antimicrobiano? Então, vamos lá, né? Vamos pensar um pouquinho nesse caso, nessa paciente, né? Com relação a tudo isso que a gente falou, né? De utilização aí de menor espectro possível, né? O medicamento antimicrobiano que vai atuar naquele sítio de ação, coleta de culturas para direcionar esse tratamento. Você começa empírico, mas depois precisa, né, direcionar. Então, essa paciente, a gente já sabe que ela é colonizada por ISBL, ela teve febre, secreção purulenta, então provavelmente ela está com uma ISC, que é a infecção de sítio cirúrgico, né? Precisa de um tratamento. A coleta de cultura de uma região, né, uma gastrostomia, que está drenando ali secreção purulenta, que está exposta ao meio, não é muito adequada, porque eu posso coletar bactérias que estão colonizando ali, ou bactérias da pele, que não necessariamente são aquelas que estão causando a infecção do paciente, né? Então, essa amostra pode vir muito contaminada. Então, não é o ideal. Então, o ideal seria, né, a realização, ou coletar uma hemocultura, porque às vezes o paciente pode ter uma bacteremia aí, né, secundária, essa infecção do sítio cirúrgico, ou, né, seria adequado nessa paciente fazer um exame de imagem, né, para ver se não tem abscesso, coleção interna, né, algo mais grave relacionado à cirurgia que a paciente está apresentando todo esse quadro. Então, uma tomografia de abdômen, por exemplo, né, para ver se essa gastrostomia, se não tem uma coleção lá dentro, se não desabou, se não tem um abscesso, né, alguma coisa mais grave, na tentativa de excluir um quadro mais grave. Né, e a reabordagem cirúrgica vai depender do achado nesse exame, né, se tem um desabamento da gastrostomia, ou se o paciente tem uma coleção, né, interna, né, representando ali uma infecção, né, uma coleção lá dentro. Aí, se houver essas situações, precisa pensar numa reabordagem cirúrgica, né, porque, como eu comentei, né, em algumas situações, por exemplo, a formação de biofilmes ou abscessos, geralmente o antibiótico ele não vai dar conta de controlar o foco infeccioso. Então, ou eu preciso remover o dispositivo que está com o biofilme, ou drenar essa coleção, né? Tirar o foco para então o antibiótico fazer a sua parte, né? A sua ação. Então, eu preciso controlar o foco, porque, né, se tiver uma coleção, o antibiótico sozinho não vai dar conta. Então, daí seria, assim, indicado uma reabordagem cirúrgica. E o tratamento antimicrobiano, né? Qual que seria a escolha de antimicrobiano nesse cenário? Então, né, tendo em vista aqui que a paciente já passou por serviço de saúde, já usou vários antimicrobianos em internamentos recentes prévios, é colonizada por ISBL, né? Dependendo da clínica ali da paciente, né, 80 anos, então eu posso sim pensar em começar se ela tiver uma função renal boa, um aminoglicosídeo, pensando em cobrir esse ISBL, né, uma amicacina, por exemplo. Se ela não tiver a função renal muito boa, um meropenem, eventualmente, né, mas pensando em descalonar o mais rápido possível a partir dos achados desses exames de imagem, né, e a reavaliação aí da clínica da paciente nas próximas 24, 48 horas. Aí, com relação ao próximo caso, então, o paciente internado em unidade de terapia intensiva adulto para tratamento de uma sepse urinária. Então, na admissão desse paciente foi coletada uma urocultura
e foi iniciada a antibiótico terapia empírica com o meropenem, considerando o perfil de sensibilidade da instituição e as características do paciente. Então, era um paciente com uso recente de antimicrobiano e presença de um dispositivo urinário invasivo. Então, duplo J, uma nefrostomia, então já teve manipulação prévia urinária e uso recente de antimicrobiano. Então, pensando nessas características, foi iniciado amplo espectro, né? Pensando no foco infeccioso urinário, que é mais comum ter bactérias gram-negativas, né? Então, por isso, a ampla cobertura de gram-negativo com meropenem. Então, no terceiro dia de uso do antimicrobiano, do meropenem, foi identificado o crescimento de Escherichia coli multissensível na urocultura. Então, qual a sugestão com relação ao antimicrobiano e o tempo de tratamento? Então, a primeira questão, né, como o que eu já comentei ali, a importância da coleta, né, da cultura, então, para a gente poder guiar o tratamento, reduzir o tempo de tratamento e direcionar a escolha do antimicrobiano. Então, às vezes, o empírico, ele pode falhar, nem sempre a gente vai acertar. Ou a gente vai falhar para mais ou para menos. Né? Nesse caso, a gente, né, colocou amplo espectro e era muito sensível. Se fosse o contrário, o paciente poderia não ter evoluído tão bem, né? Mas eu vou descalonar. A partir do momento que eu tenho resultado, né, dessa urocultura em uma E. coli super sensível, eu posso descalonar para ceftriaxona, né, por exemplo, pensando ali em foco urinário. Então, eu vou terminar o tratamento desse paciente com antimicrobiano de menor espectro e direcionado de acordo com o resultado dessa cultura. E o tempo de tratamento, esse paciente tem dispositivo invasivo, né? Ou um duplo J, ou uma nefrostomia. Aí eu preciso avaliar se eu não preciso, preciso avaliar se esse dispositivo não está, não tem biofilme nele, né, dessa bactéria. Então, se eu não preciso trocar, remover esse dispositivo para controlar o foco infeccioso. Porque, às vezes, o que acontece? Por exemplo, esse paciente, uso recente de antimicrobiano. Então, ele pode estar fazendo várias ITUs de repetição por foco mantido, né? Porque aquele dispositivo está contaminado ali, né? Então, enquanto eu não remover, não trocar esse dispositivo, esse paciente vai continuar internando por infecção do trato urinário. Daqui a pouco essa Escherichia coli não é mais sensível, porque eu já submeti, né, já selecionei ela com vários tratamentos antimicrobianos, e aí sim eu vou, né, vou ter uma bactéria resistente. Então, eu preciso avaliar a troca desse dispositivo, né, para controle melhor do foco. Aí o tempo de tratamento vai depender, né, se eu tiver que trocar esse dispositivo, eu tenho que estender um pouquinho mais, mas em geral, a infecção do trato urinário, a gente acaba tratando 7 dias, né, por E. coli. Agora, se eu tiver que estender, né, por troca do dispositivo ou por suspeita, né, de ele estar contaminado ali, né, com biofilme da infecção, aí eu posso estender para 10, né, 10 dias, 14 dias, dependendo da evolução do paciente. Então, desculpa. O paciente interna para o procedimento de retossigmoidectomia eletiva, e evolui no pós-operatório com choque séptico de foco abdominal. Então, ela fez um procedimento cirúrgico e evoluiu com choque séptico abdominal, com necessidade de uso de droga vasoativa e antimicrobianos de amplo espectro. Dias depois, né, desse quadro, devido à manutenção da febre, na vigência desses antimicrobianos de amplo espectro, foi optado por coletar uma nova hemocultura dessa paciente. Então, ela estava alguns dias já com antimicrobiano de amplo espectro e ainda fazendo febre, né, um foco não controlado. Então, foram coletadas novas hemoculturas e realizado um exame de imagem para investigar complicações relacionadas a esse procedimento cirúrgico, né, se não tinha alguma complicação, que não estava controlando o foco. Então, evidenciado na tomografia de abdômen, nesse exame de imagem, uma presença de uma fístula, com necessidade de reabordagem cirúrgica. Então, devido ao fato do paciente apresentar um Candida score elevado, então, o que é o Candida score, né? É um algoritmo que existe para você classificar qual que é o nível, qual que é o risco daquele paciente de ter uma infecção por Cândida, uma candidemia, né? Então,
A gente sabe que algumas invasões, né, nos pacientes, principalmente pacientes críticos, então, por exemplo, a presença de catéter venoso central, o uso de nutrição parenteral, o uso de antimicrobiano de amplo espectro, que vai selecionar a flora, e múltiplas abordagens intestinais, acabam elevando o risco desse paciente ter uma candidemia. Então, eleva o cândido score desse paciente. Então, devido, né, essa manutenção de febre, a presença de todos esses fatores, né, esse cândido score elevado, nesse momento foi optado por acrescentar uma terapia antifúngica para paciente, né? Então, eu estou com uma ampla cobertura para gram-negativo, ampla cobertura para gram-positivo, e esse paciente tem um cândido score elevado e não está respondendo, eu tenho que pensar em associar um antifúngico, né? Porque não está cobrindo nesse momento. E qual fármaco que você escolheria nesse contexto? E após o resultado da hemocultura com crescimento de Candida krusei, qual seria a conduta com relação ao antifúngico e aos exames de investigação e controle? Então, aqui, né, então, começaria o antifúngico, né? Qual seria o antifúngico recomendado nessa situação? Então, a gente entende aqui pelo caso que essa paciente é uma paciente instável, uma paciente grave, né? Geralmente, nessas situações, a gente opta, você não quer perder o paciente, você vai começar um amplo espectro, né? Um antifúngico de amplo espectro nesse momento, né? Para não perder o paciente. Então, começaria com micafungina, uma equinocandina, né? O fluconazol, às vezes, é um pouco mais restrito. A gente sabe que algumas cândidas, elas têm resistência intrínseca ao fluconazol. Então, para não perder esse tempo, né, do paciente, tratamento, a gente começaria com uma, não ao fluconazol, e sim pensando nessa cândida resistente, né? Então, e foi o que aconteceu, né? Após o resultado da hemocultura, cresceu a Candida krusei. A gente sabe que a Candida krusei e a glabrata, elas são intrinsecamente resistentes ao fluconazol. Então, para essas duas cândidas, né, que são não álbicas, eu preciso tratar com micafungina. Então, a conduta, né, cresceu a Candida krusei, não dá para usar fluconazol, então não daria para descalonar, né, vai ter que manter com micafungina. E aí, toda vez que cresce, que a cândida, ela é mais chatinha de tratar, né? Então, toda vez que o paciente tem uma candidemia, eu preciso, eu até brinco com as residentes ali do serviço, que a cândida, assim como Staphylo aureus, como alguns outros micro-organismos, ela tem uma característica de adesão, né? Então, como se fosse grudar, ela gosta de grudar em alguns órgãos do organismo, né? Então, ela pode grudar, fazer vegetações, biofilme, endocardite, né? Então, no coração, ela pode fazer retinite, então, né, oftálmica, pode fazer abscesso hepático, então é importante tomar cuidado com esses focos mantidos de cândida, né, nas candidemias. Então, se o paciente faz um tempo de tratamento com antifúngico e mantém febre, é ideal a gente procurar esses focos mantidos. Então, fazer um ecocardio para ver se esse paciente não tem uma endocardite, né, fazer um exame de imagem de fundo de olho para ver se ele não tem uma retinite, né, pela cândida. Às vezes uma tomografia de abdômen para ver se não tem uma complicação, né, hepática, um abscesso por essa cândida hepático. Então, precisa, né, desse cuidado e precisa coletar a hemocultura a cada 48 horas, né? A partir daí da primeira hemocultura negativa, no caso de candidemia, a gente conta 14 dias de tratamento, né? Então, para eu garantir que eu vou controlar essa infecção, né? Vai ter o tratamento correto. Então, no caso das cândidas, né, da candidemia, seriam esses cuidados. E é isso. Aqui só uma frase, né, para terminar. Então, educar verdadeiramente não é ensinar fatos novos ou enumerar fórmulas prontas, mas sim preparar a mente para pensar, né? Então, a ideia dessa aula era, na verdade, surgir mais dúvidas, pensarmos juntos, né, e melhorar toda essa questão relacionada aí ao uso de antimicrobianos, porque a gente pode fazer a nossa parte, né, pensar aí na melhoria nos nossos serviços do dia a dia, serviços de saúde.